Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho mais sobre como foi fazer intercâmbio em Paris. Bom, o intercâmbio em Paris, ele nasceu, na verdade, de um cancelamento de uma pós-graduação na Austrália que eu ia fazer. Eu tinha comprado o pacote de um ano e meio na Austrália para poder fazer uma pós-graduação em marketing. E aí eu simplesmente consegui um emprego muito bom no Brasil e que não fazia sentido eu largar tudo e ir para a Austrália naquele momento. Spoiler, perdi tudo depois daquele emprego, mas tudo bem. Naquele momento não fazia sentido eu largar tudo e ir pra Austrália. Então eu troquei esse intercâmbio de um ano e meio por um mês em Paris. Aí você já começa a ver a diferença de preço. Então, um mês e meio, um ano e meio na Austrália, acho que era R$ 18.000, e um mês em Paris era R$ 18.000. Então, assim, foi bem, foi bem diferente o preço, mas enfim. Eu cheguei até a pesquisar ir para o Canadá, né, para poder estudar francês em Montreal, mas entre Montreal e Paris, tipo assim, eu já ia cancelar uma coisa muito legal, então que fosse para fazer uma coisa muito legal também. Eu já estava estudando francês desde 2020, e aí quando eu fechei o intercâmbio, né, eu estava estudando francês, então eu queria já dar essa continuidade no estudo. E aí, é... ai gente, deu branco. Enfim, e aí eu fechei, acabei fechando o intercâmbio e rolou assim, era um mês só, eu conseguiria fazer nas minhas férias e eu fechei. Coisas que eu queria ter aprendido antes de chegar lá. Bom, acho que a primeira dica que eu meio que fiz, mas acho que eu teria que ter feito mais, é aproveitar a variação do câmbio. Então, comprar de pouco em pouco para não pegar um câmbio tão caro. Eu acabei pegando um câmbio muito caro, porque eu deixei para comprar tudo muito perto. E próximo da data tava acho que 6,21 o euro, e depois quando, tipo assim, passou uns dias, enfim, já tava 5,80. Então eu perdi aí uns 40 centavos de transação que eu poderia ter aproveitado se eu tivesse diluído essa variação do câmbio no decorrer do tempo. Uma outra coisa que eu gostaria muito, muito, muito que tivesse me contado é que se você for pegar o cartão de transporte mensal, você precisa ter foto nele. Eu não sabia disso. Aliás, a minha host mom, ela falou, ai, me dá seu cartão ou me dá uma foto que eu imprimo lá no trabalho e você coloca. Só que eu achei que era tipo assim, é recomendado, né? Você fazer e colocar uma foto pra ficar, sei lá, identificação, enfim. Não. Se você não tem foto, você leva multa de 35 euros. Eu implorei pro fiscal. Era no feriado de Páscoa, então a cidade estava lotada e aí acho que eles aproveitaram para fazer mais fiscalização. Eu passei, acho que nesse período, umas 2 ou 3 fiscalizações. E todo mundo fala, né? Tipo, ai, guarda seu bilhete no transporte de Paris, porque se tiver fiscalização e você não tiver com o bilhete, você vai levar multa. Aí, quando a fiscal chegou, eu já entreguei meu bilhete grandona. Toma aqui o bilhete. Tipo assim, tudo certo, eu não preciso de bilhete de guardar ticketzinho de metrô. Eu tenho meu bilhete mensal. Depois tomei multa do mesmo jeito, porque tava sem foto. Então, gente, se vocês forem pegar esse bilhete mensal para fazer o intercâmbio de vocês, coloquem foto, tá bom? É muito importante. Bom, outra coisa que eu faria é. Sei, não tem muita coisa. Ah, uma outra coisa que eu faria também é escolher melhor a escola. Eu cheguei numa escola que ela tem nome até, LSI, tem vários países, eu acho. Então, assim, é uma escola ok, né? Bem famosinha e tal. Só que eu cheguei lá e eles não fizeram nem teste de nivelamento comigo. Tudo bem que eu cheguei um pouquinho atrasada. Um pouquinho atrasada. Pessoal, eu tive que correr atrás do pessoal na rua. Tive. Porque eu cheguei um pouquinho atrasada. Mas eles não fizeram, mesmo depois, assim, não fizeram teste de nivelamento comigo.
E aí eu até caí na sala errada, caí no nível A1, sendo que eu podia estar no A2. E ainda depois eles não me enviaram diploma, eles não fizeram nenhuma cerimônia de finalização de curso que as outras fizeram, né? Tipo, eu vou tirar um diploma. O meu primeiro intercâmbio foi realmente ia lá, tirava foto na frente da bandeira, entregava o diploma, enfim, era bem legal. Em Nova York eu ganhei um diploma, mas eu não lembro se teve. Eu acho que não teve nenhuma, senão eu ia lembrar, né? Não teve uma grande coisa assim, mas pelo menos eu levei o diploma. Nessa não teve nem diploma. Eu recebi, depois de muito implorar, meses depois, um certificado online. E é isso. Tipo assim, eu imprimi, mas não tem aquele papelzinho de diploma, não tem aquela emoção. Enfim, é, passando por mais coisas do meu intercâmbio, foi, assim, muito especial. Eu tava numa época difícil, na verdade, porque eu tinha acabado de perder meu avô. Então eu tava meio assim, não, eu tava meio anestesiada para as coisas. Então eu cheguei em Paris e ainda, assim, meus hormônios estavam desregulados, sabe, com menstruação atrasada, foi um rolê, assim, né? Então tinha tristeza de ter perdido meu avô, uns hormônios desregulados, menstruação atrasada. Então eu tava, eu chorava. Tinha noites que eu simplesmente deitava e chorava. Estava chorando em Paris? E estava. Mas estava chorando. Então, assim, eu cheguei lá numa posição não muito legal. Depois eu fui melhorando, porque a cidade foi me conquistando. Então, assim, uma dica que eu daria é abrir espaço para as coisas de acontecendo. Então, tenham amigos. Eu arrumei uma amiga desde o primeiro dia, muito legal, a Nath. E aí, depois teve outra, Carol, enfim. Elas fizeram do meu intercâmbio mais feliz. Mas, assim, é isso. Se abre, vai viver novas experiências, vai passear, vai fazer coisas, porque é isso que vai fazer realmente seu intercâmbio valer a pena. Outra dica que eu daria, obviamente, escolher bem a sua agência de intercâmbio, né, gente? Eu tive sorte nas primeiras vezes que eu tive intercâmbio. Então, o primeiro intercâmbio que eu fiz foi com uma agência que meus pais conheciam o dono. Então, eles eram amigos do dono, então deu tudo certo. A segunda, gente, eu achei na internet. Deu tudo certo pra mim. Depois eles faliram e deixaram todo mundo na mão. Então, assim, eu tive sorte, mas outras pessoas não tiveram. Então, chamava Agência Mundi. E aí, a primeira Educa Brasil, ela ainda tá ativa, ela é ótima. Pesquisei no Instagram. O Instagram dela é bem pequenininho, assim. Ele trabalha mais com contatos, não tem uma presença muito grande online. É Educa, com K, Brasil. É bem legal, chama G, o dono da agência, e ele é super ótimo, deu tudo certo pra mim no intercâmbio de 2 meses em Fort Lauderdale 2014. Deu muito errado, aliás, deu muito certo a minha agência de 2019, o intercâmbio de Nova York, só que depois deu muito errado pra muita gente. Então, assim, pesquisem uma agência. A terceira intercâmbio eu fiz com a Egali, que é uma agência que tem reconhecimento no Brasil, já trabalha há muitos anos, então, assim, escolheria mais para esse lado de mais certinho. Outra coisa, vai com seus lookinhos programados lindos para tirar foto. Assim, tem gente que gosta ou de só roupas ou de só viagem. Eu gosto de estar bonita na viagem. Não tem jeito. Então, assim, eu escolhi, fiz várias compras na Shein pra chegar antes da minha viagem. Aí comprei tripé também, comprei maquiagem, comprei roupa, comprei tudo. Toquinhas, boinas, que depois eu acabei nem usando porque eu me sentia turista demais. Mas, enfim, capricha nos lookinhos, porque depois é isso que vai sobrar. Você vai ter, bom, os lookinhos da viagem, mas vai sobrar no sentido de as fotos que você fez, o quão bem você se sentiu na cidade, vai fazer muita diferença de verdade. Enfim, eu acho que é isso, coisas que gostaria que alguém tivesse me dito. Desse de Paris é isso, mas acho que vou deixar uma dica bônus de um perrengue que eu passei no primeiro intercâmbio. Cuidado com o Google Maps. Chequem muito bem o endereço. No primeiro intercâmbio eu me perdi e fiquei horas e horas andando no sol. Tipo assim, eu fui de uma cidade para outra andando, porque o Google Maps do endereço que eu tinha colocado estava ligeiramente errado, estava com
com uma cidade diferente. Então eu cruzei duas cidades no sol da Flórida no verão. Assim, não foi legal. Então, acho que essa é uma dica bônus que não tem a ver com Paris, mas assim, eu já, por ter passado por essa experiência, em Paris eu já estava treinada, né? Então eu sabia para onde ir nos metrôs, fazer tudo, pegar trem. Então eu fui para Disney de trem, foi super tranquilo que eu peguei o RER, né, de trem para ir para Disney. Tem um outlet também numa parada antes da Disney. Muito boa, gente. Muito boa aquela outlet. Tipo assim, show de bola. Tem um shopping imenso antes da outlet. Assim, maravilhoso. Chama lá Le Valley Village ou La Valley Village. Alguma coisa desse tipo. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu pensaria, que eu gostaria de saber antes. Bom, que os franceses fedem a gente já sabe, né? Acho que é de conhecimento geral, então eu já sabia. Eu acho que eu só iria com um nível um pouco maior de francês, porque a minha host mom e a minha host sister, elas não falavam nada de inglês, então a gente meio que tinha que se comunicar por mímica e por pouquíssimas palavras que eu sabia em francês. Foi bem legal, rolou super bem, assim, mas aí teve esse pequeno problema de comunicação. Mas também tava lá para aprender, né? Enfim, eu tive falando um pouquinho mais, sem ser assim, de coisas que eu gostaria de saber, falando mais um pouquinho do intercâmbio mesmo. Eu fechei 4 semanas, né, de curso de francês. Eu cheguei lá no nível A2, fiquei no. Aliás, me colocaram no nível A1 e eu fiquei no nível A2 durante as 4 semanas. Foi muito legal fazer isso. Eu acho que super atendeu as minhas necessidades da época, que eram bem poucas, assim. Realmente era bem ruimzinha no francês nessa época. Não sou aquela maravilha agora, mas agora sei falar, então tá tudo bem. E, enfim, acho que é isso. Bisu!